Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, professora. Oi. Esperar só mais um pouquinho, mais o pessoal entrar, tá? Pra gente iniciar, tá bom? Coloquem pra mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, porque eu estou sem a lista de chamada de vocês. Aí coloquem pra mim pra. Não, minha câmera tá desativada. É isso. Coloquem pra mim pra registrar a presença de vocês na aula, pra me colocar a presença depois, tá bom? Ah, quem é do segundo ano? Quem é do segundo ano que acessou a nossa aula agora? Deixa eu ver. Kaique, você tá na aula errada. Agora é matemática com terceiro D. A aula de vocês comigo foi de física, a primeira aula. Kaique, ouviu? Você Vi. tá na aula errada, Kaique. Tá, foi. Oi? Falou, tá bom, acho que já saiu, né? Lady Johanne, coloca o nome aqui também no bate-papo, por favor, tá? Tá Pra bom. gravar sua presença na aula de matemática. Cadê os demais, hein? A gente teve agora há pouco uma aula de física, tinha uma quantidade boa de alunos. O pessoal tá querendo descanso. Não, meninas, por falar nisso, a gente tem aula de matemática agora e a quarta aula também. Então, fiquem firmes e fortes aí, viu? Faltem não, por favor. Vou fazer o compartilhamento de tela e vou iniciar. Primeiro conteúdo de matemática. Quem vocês estavam tendo aula de matemática com quem? Antes de eu começar com vocês. Com o Wellington. Wellington? Sei. É, Então vocês começaram a estudar geometria analítica, que é o primeiro conteúdo, né? sim. Fizeram algum cálculo já? Eu acho que não. Não? Teve poucas aulas só? Poucas, né? Então tá bom. Uhum. Então vamos começar. Geometria analítica, a gente vai estudar pontos e segmentos de retas, tá? Pontos e segmentos de reta a gente representa no plano cartesiano. Então aqui está o plano cartesiano com os seus respectivos quadrantes. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem o eixo X, tá? As abscissas. E o eixo Y, que é as nossas ordenadas, tá? Aqui, ó, é o nosso primeiro quadrante. Primeiro quadrante é onde vai estar os pontos positivos de X e positivos de Y. Aqui do nosso lado esquerdo é o nosso segundo quadrante. A gente vai ter aqui os pontos positivos de X e negativo de X, desculpa, e positivo de Y, tá bom? Terceiro quadrante, já vou ter negativo de X e negativo de Y, que é essa parte aqui de baixo. Então, ó, antes do zero é negativo X, tá? Tanto X como Y. Depois do zero é positivo para X e também para Y. E por último, a gente tem o quarto quadrante, que é positivo para X e negativo para Y, porque o quarto quadrante está bem aqui, ó, para Y está depois de zero. O zero sempre vai estar no ponto de origem, tá? Quem chegou agora, não colocou o nome para mim aqui no bate-papo, coloca por favor, tá bom? Para registrar a presença de vocês, porque eu tô sem a lista de vocês de chamada. Então coloca aqui para mim, tá? E aí a gente tem aí os eixos, ó. Como eu disse para vocês, né? X é o eixo das abscissas, Y ordenadas
E fora do plano, a gente tem uma terceira dimensão, que é o eixo Z, que chama-se eixo de cotas, tá bom? No momento, não vamos preocupar com o eixo Z não, porque a gente não vai estudar nenhuma parábola, a gente vai estudar só retas. Então, a gente vai usar somente a dimensão que está no plano, x e y. Nunca esqueçam que antes da vírgula é x e depois da vírgula y. É importante para a gente fazer os cálculos, tá? Então, olha só, sinais dos quadrantes. No primeiro quadrante, nós temos aí x maior que zero e y maior que zero, porque todos os dois são positivos. No segundo quadrante, a gente vai ter x menor que zero e y maior que zero, porque x é negativo e y positivo. No terceiro quadrante, a gente vai ter x menor que zero e y menor que zero, porque todos os dois são pontos negativos. Quarto quadrante, a gente tem y maior que zero, y menor que zero, y positivo e x positivo, desculpe, e y negativo, tá? Mais uma vez, se vocês não estiverem acompanhando a explicação, falem para mim, tá? Por favor, que eu explico para vocês. Eu vou repetindo a explicação sem nenhum problema. Mas só não fiquem com dúvida. Então, quando eu falo distância entre dois pontos, eu estou falando de uma distância que vai formar um segmento de reta. Esse segmento de reta me leva a uma fórmula geral da reta. Então, aqui eu tenho x, né? X e eu tenho y. X e y com seguintes pontos, seguintes coordenadas, xa e xb, ya e yb. O ponto A, ele é formado por xa e ya, tá? Aqui, ele aqui, ó. O ponto B, ele é formado por xb, tá? E yb. Observem aqui, ó, que aqui a gente formou uma reta e aqui a gente tem um triângulo retângulo, que está representado pelo pontinho C aqui. Então, a gente chega, para calcular toda essa distância do ponto A a B, a gente chega numa fórmula geral da equação da reta. Claro que a gente vai ver isso aqui mais detalhado depois. Então, a distância entre dois pontos, do ponto A e B elevado ao quadrado, porque aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, para calcular a área dele, eu calculo a área do triângulo retângulo elevado ao quadrado, tá bom? É igual ao ponto AC, ó, igual ao ponto AC ao quadrado, mais o ponto CB ao quadrado. Isso tudo vai ser igual ao módulo, tá? Do ponto XB menos o ponto XA. Sempre pego, ó, o final menos o inicial elevado ao quadrado, mais o ponto YB menos YA elevado ao quadrado, tá? Professor, e agora o que eu faço questão de quadrado? Como que eu resolvo isso? Simples e fácil. Como eu quero descobrir a distância do ponto A a B e ele está elevado ao quadrado, basta eu retirar esse expoente aqui, que está elevado ao quadrado, e jogar uma raiz quadrada aqui, ó, depois da minha igualdade. Então, eu vou ter raiz quadrada do produto do ponto xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado, tá? Nós vamos praticar isso aqui um pouquinho. Vocês já tinham visto essa fórmula geral? Pergunta. Vocês conseguiram entender como que a gente chegou nessa fórmula? Ou ainda tem dúvidas? Se tiver, eu repito a explicação. Pode mandar para mim até no bate-papo aqui para mim saber. Quem não quiser falar, manda no bate-papo para me descobrir aí se tá beleza, se não tá. Entendi nada. Andressa. Quem mais? Júnior, Paulo Ricardo. Tá entendendo? Uhum. Ótimo. Então, vamos lá. Continuar, então, tá? Aí, a gente tem aí a razão, né, dessa distância entre esses pontos. Quando eu calculo
calculou a razão, vejam lá que eu tinha na equação geral o produto deles, né? Produto que é dado por isso aqui, né? Agora eu vou calcular a razão. Calcular a razão é eu pegar um ponto, dividir por outro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um segmento, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho a mesma figura, só que com uns pontos a mais. Agora, para mim calcular a razão, eu preciso de duas figuras semelhantes. Quando eu falo que são com pontos semelhantes, é como se fosse uma figura imagem da outra, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho um triângulo retângulo maior, aqui eu tenho um triângulo retângulo menor, tá? E aí, ó, a distância do ponto AC é semelhante com a distância do ponto CB. Viram isso que eu acabei de dizer? Vocês conseguiram enxergar na imagem? Sim ou não? Eu estou perguntando porque é importante vocês saberem disso, pra gente entender como calcular depois, tá? Então, olha só, o que eu vou analisar? Vou olhar as duas figuras e vou analisar o que ela tem de parecido ou de pontos iguais. Se eu analisar o ponto A até o ponto C, é semelhante ao ponto C com o ponto B. Estão no mesmo sentido. A única coisa que varia entre eles é o tamanho da distância, mas em questão de posição de ponto é o mesmo. Enxergaram isso? Então, o que é a razão? Eu vou pegar, então, o que é semelhante e dividir pelo outro, vou pegar os semelhantes e dividir um pelo outro. Vou pegar os pontos semelhantes e dividir um pelo outro. Então, eu vou pegar o ponto AC, dividir com o ponto CB. Por quê? Porque são pontos que são semelhantes. Significa que é como se eu dissesse que são pontos congruentes ou pontos iguais, com ângulos iguais, tá? Então, fazer isso, pegar o ponto AC, dividir pelo ponto CB, é eu pegar isso daqui, ó. Do ponto AC, quem que eu tenho? XC. Menos quem? Menos o XA. Sempre eu vou pegar o último subtraído do primeiro, tá? Final menos inicial. Então, o ponto AC, que é isso aqui, é essa distanciazinha aqui só, ó. Acompanha o meu mouse. Então, eu vou pegar o ponto XC menos o ponto XA. Vou dividir pelo ponto CB, que tem a distância maior, mas os pontos são semelhantes. Então, o que eu vou fazer, então? Vou pegar, então, o XB, vou subtrair do XC. Tá aqui. A mesma coisa que eu fiz para o eixo X, eu vou fazer para o eixo Y. E o eixo Y, eu vou pegar o YC, vou subtrair do YA, porque é do ponto AC. A mesma coisa eu vou pôr no denominador, YB menos YC. Então, quem vem primeiro? YC. Quem vem por último? YB. Pega o YB, subtrai do YC, tá? Gente, o plano cartesiano, para vocês identificar quem tá primeiro, quem tá depois, sempre a sua posição é do ponto de origem, é do zero. Então, aqui é o início, lá em cima é o final. No mesmo jeito, eixo X, aqui é o início, aqui perto, no finalzinho, aqui é o final, tá? Ficou claro isso? Vocês entenderam? Gente, mandou ok pra mim, nem que seja no bate-papo, senão eu vou achar que eu tô falando sozinha. Sim, entendi. Que bom. Muito obrigada. É isso. Não vai achar que eu tô falando sozinha, eu fico preocupada, que ninguém tá entendendo. Estela que me respondeu. Ok, Estela. Então, continuando. A gente tem também, ali a gente entendeu o que é calcular a razão, tá? Calcular o ponto médio, então, seria a gente pegar os pontos que nós temos, somar um com o outro e dividir por 2, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar, ó, do ponto AB com o meu ponto na verdade, AP com o ponto PB. Então, eu vou pegar, ó,
XA mais XB dividido por 2, que é o que está no meio, ó. Vou pegar toda essa distância, que é o meu ponto XA, meu ponto XB, e vou dividir por 2, porque o meu P aqui, ó, tá bem no meio. E o meu P é o ponto médio, tá? Então, eu divido por 2. Vírgula, a mesma coisa eu vou fazer para o eixo Y. Vou pegar essa distância aqui, ó, que tem do YA, mais o YB, vou somar essa distância e dividir pelo meu ponto médio, que seria 2, porque ele está aqui bem no meio. Então, YA mais YB dividido por 2, tá? Então, a gente chega a mais uma conclusão de uma fórmula. Quando eu falo do baricentro de um triângulo, eu estou falando bem do centro da figura. É o centro do triângulo que vai dar origem a todos os outros pontos que eu tenho. E aí, no caso dessa imagem, o meu centro é o meu ponto G. Olha aqui, o ponto G é o meu baricentro, o nome já fala baricentro, tá? Para me calcular esse ponto central, o baricentro desse triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Vou analisar todos os pontos de segmentos de retas que eu tenho, tá bom? Então, ó, daqui do ponto central, ó, eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, tá? Eu tenho o ponto C, tá bom? Ponto A, B e C. Todos esses aqui no centro, nesse sentido vertical, horizontal, pertencem aos meus eixos X. Todos que estão no sentido da minha vertical, como o meu ponto M, tá? Meu ponto P, vão pertencer o meu eixo Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Os mesmos pontos para os mesmos eixos. O que eu vou fazer? Como ele é um ponto central, eu vou pegar os 3 pontos principais que eu tenho, porque triângulo tem que ter 3 lados. Então, olha só, principalmente se ele for isósceles, como o caso desse. Então, eu tenho 3 lados. Eu tenho um lado A, um lado B e um lado C. Para o eixo X, vou pegar os 3 pontos, XA, XB e XC, vou somar, dividir por 3. A mesma coisa eu vou fazer para Y. Então, eu vou pegar YA, YB mais YC, dividir por 3. Feito isso, eu vou encontrar o baricentro da minha figura, tá? Que é o meio central dela, quanto ele mede. Aí a gente chega a mais uma fórmula. Gente, eu nem sei que hora vai essa aula? A gente ainda tem tempo. Nós estamos na terceira aula, né? Então, a gente tem um tempinho ainda. Então, as condições de alinhamento de 3 pontos. Gente, as condições de alinhamento de 3 pontos, é claro que nós vamos aprender melhor dizendo, sabe? Então, ó, todas à direita são positivos, todos à esquerda seriam os negativos. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos ter a primeira coluna vai representar sempre o eixo X, a segunda coluna representa o eixo Y e a terceira é tudo representado por um número inteiro que é 1. Tudo isso, o módulo de tudo isso é igual a 0, tá? Então, olha só, na primeira linha a gente vai ter XA, YA e 1, representando o ponto A. Na segunda linha, a gente vai ter o ponto B, XB, YB e 1. E na terceira linha, a gente vai ter o ponto C, XC, YC e 1, tá? Tudo isso é igual a 0. Claro que a gente vai calcular isso aqui depois, né? Para representar para vocês como que funciona esse alinhamento horizontal de 3 pontos. O alinhamento horizontal de 3 pontos vai estar paralelo ao eixo X, como representado aqui na imagem. Ó, a gente tem um alinhamento aqui no ponto 1, ponto 2 e ponto 3,5, tudo do eixo X.
E aí, na vertical, o que a gente vai ter? Paralelo ao eixo Y. Tá aqui 3,5, 2,5, 1,5. Isso é só representação, é só teoria, tá, gente? Ninguém vai calcular nada ainda não. Nós vamos calcular depois. Quando os pontos numa reta não paralela, a gente vai ter esse formato aqui, ó. Ela vai estar em sentido inclinado, tá? Ao sentido vertical. E aí ela tem esses pontos aqui, são representações de retas não paralela aos eixos, tá? Então essa reta ela não é paralela ao eixo X e nem ao eixo Y. Ela tem esse formato aqui. Se for para vocês identificar, é assim que vocês vão fazer, tá? E nesse caso, quando a reta ela não é paralela ao eixo, o módulo dela é diferente de zero, tá bom? Então, ó, a gente tem uma representação como essa. A gente monta da mesma forma, mas aqui é diferente de zero. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo e não dos próprios eixos, tá? Olha só. Ponto A, B e C são vértices de um triângulo. Vocês sabem identificar o que é vértice em figuras geométricas, não sabem? Alguém aí tem dúvida? Me digam, para me saber. Manda aqui para mim aqui no bate-papo. Quando eu vou calcular a área de um triângulo como aquele dali, né? Vou então representar dessa seguinte forma e a área eu vou dividir por 2, tá bom? Mesma coisa, primeira coluna eixo X, segunda eixo Y, terceira tudo 1. Então, a primeira linha vou representar XA, YA e 1, segunda linha XB, YB e 1, terceira linha XC, YC e 1, tudo isso dividido por 2. Seria isso aqui representado no plano, ó. Tenho aqui um triângulo, tá? E aqui eu tenho YB, YC, YA. Aqui eu tenho XC, XA, XB. Calcular a área disso daqui, gente, é dividir o módulo dele por 2. E a mediatriz do meu plano tá aqui paralelo ao meu eixo Y. E a simetria, gente, quando a gente fala de simetria, a gente está falando de uma característica que é observada em várias figuras geométricas e também em equações matemáticas e vários objetos. Aqui tem um exemplo que a gente tem um eixo, observando se tem simetria ou não, tá? Agora ele vai trazer um tanto de slides assim que mostra um pouquinho dessa simetria. Se a gente falar de simetria, a gente pode dizer que aqui a gente tem duas retas, cada uma com suas funções. Esse equivalente a menos 2x mais 4. Esse equivalente a 2x mais 4. Esse exercício não vou passar para vocês agora não, porque eu vou passar um outro conteúdo sobre isso e eu passo tudo junto. Simetria, mais um pouquinho de simetria. Tá? E aí, gente, ó, equação geral da reta é representada por essa fórmula, ax mais by mais c igual a 0, tá? E na equação da reta, a gente vai ter isso aqui, ó, x dividido por p mais y dividido por q igual a 1, tá? Então, a equação geral da reta, mais uma formulazinha para nós. Eu vou ficar por aqui. Equações paramétricas da reta eu vou deixar para a próxima aula, porque nossa aula está praticamente acabando. E aí a gente tem a nossa próxima e última aula de hoje para vocês comigo, né? A quarta aula.
daqui 5 minutos de novo. Tempo em que vocês tomarem uma água e voltar. Por favor, voltem, viu? Aí a gente vai dar continuidade, tá? Perguntas? Terceiro D. Até aqui perguntas? Dúvidas? Tá entendendo tranquilo? Só teoria também, né? Dúvidas, perguntas, como é que tá aí? Tá de boa? Não, professor, tá tranquilo. Me digam, por favor, que eu preciso saber. Pra mim tá tranquilo, eu tô entendendo. Ah, que ótimo. E os demais? Lejohane, Andressa, Paulo, Ricardo, Júnior. Tranquilo, professor. Tô entendendo. Que ótimo. Então a gente continua então agorinha, tá? A gente se vê agorinha de novo. Vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água, vou aproveitar e tomar uma água também e nós retornamos daqui 5 minutos, tá bom? Até agorinha, meninos. Vou encerrar aqui, a gente volta agorinha.